seja católico, seja mórmon, seja batista, seja yogi, seja o que for, sempre tem um jeito de usarem a religião para acabar com as mulheres, né? Para tirar o livre-arbítrio, para abusar sexualmente, para criar redes de tráfico humano. Eu coloquei nos meus stories esse último documentário que eu assisti, então foram uma sequência de 2 documentários no Netflix falando sobre a igreja fundamentalista dos Mormons que tinha nos Estados Unidos. Na verdade, impressionantemente, ainda tem, né? Como a gente pode ver, eu também coloquei ali um outro documentário que saiu sobre uma galera do yoga, que agora eu até esqueci o nome, mas tá na Apple, que fala sobre também um guru, que na verdade eu acho que ele, se eu não me engano, ele é romeno, alguma coisa assim, ele é de algum país do leste europeu. E aí se pagou de guru lá, e aí foram descobrir que assim, tipo, já fazia muitos anos que ele já tinha sido indiciado, que ele já tinha sido quase preso, já tinha sido preso por abuso de menor, por vício em pornografia e tudo. Só que assim, o cara conseguiu sair do país e aí foi crescendo a escola dele. E aí tem a escola dele em vários países do mundo. E tem aliciamento de mulheres, tem tráfico humano, ou seja, tipo, levar as mulheres para um local dizendo que elas vão ter uma iniciação de tantra espiritual com esse guru, porque se você iniciar com ele, aí você vai ver Deus. E aí, assim, tirar o passaporte delas, né? Elas não saberem aonde estão, irem encapuzadas para os lugares. E depois não saberem como ir embora, coisa de fazer as meninas gravarem vídeo pra OnlyFans, essas coisas, gente, assim, eu acho que é um saco assistir essas coisas, assim, é triste, mas também de alguma forma eu acho necessário a gente saber pra gente não cair em balela. E vendo esses 3 últimos documentários que eu assisti, mas ainda tem outros que, se vocês quiserem, eu falo que são um pouco mais antigos, tipo o documentário falando do Bikram, né? E o documentário falando do Osho. No caso do Osho, acredito que não ficou tão óbvio que tinha coisas de assédio sexual ou exploração de menor. Agora, nessa questão da igreja, casamento com meninas menor de idade, meninas menor de idade grávidas, tendo filhos, casamento, uma comunidade que é polígama, apenas os homens podem casar com várias mulheres. O mínimo é que eles tenham 3 esposas. E a mulher fica tendo milhões de filhos. Elas começam a engravidar com, tipo, 14, né? Tinha alguns casos de meninas que engravidavam com 14, 16. E aí ia tendo filho, né? Um atrás do outro. E isso era o caminho, assim, pra você se iluminar, né? Assim, chegar a Deus. E a campanha deles era rezar e obedecer. Então, quanto mais a mulher fosse obediente e sorridente, mais perto de Deus ela estava. Sendo que ela estava sofrendo abuso sexual, abuso psicológico, abuso financeiro. E ela tinha que estar lá, ai sim, e tudo, desde criancinha, né? E essa igreja existe até hoje, essa galera existe até hoje. O que é mais surpreendente é que o falso profeta, que enganou essa galera toda, que explorou eles financeiramente, inclusive também os homens, no caso financeiro e tal, foi preso, está preso, né? Vai ficar preso até morrer. Mas aí ficou essa comunidade, essa galera aí, tipo, meio perdida. E aí surgiu do nada um cara novo e começou a fazer a mesma coisa. E as mulheres casavam com ele e caíram na dele. E tinha todas as mesmas histórias de abuso de menor, de sexo sem consentimento, das meninas não estarem entendendo nada do que estava acontecendo, porque assim, educação sexual não tinha, né? Então, na verdade, o que eu acho dessas histórias, né? Porque no final das contas eu acho que não importa assim, é do yoga, porque são dessa religião ou daquela, não importa, gente. O problema, o buraco é mais embaixo, né? E eu acho que a gente precisa falar sobre a história do quê? Do patriarcado, né? Porque isso é a base de tudo, e eu acho que nesses locais é como se intensificasse ainda mais a questão do patriarcado. Então eu acho interessante ver esses documentários, pra gente ver quando essa cultura, né, tipo assim, esse modo de pensar o mundo que vem dessa lógica desse poder masculino, dessa emancipação do que o homem é o profeta, ele é a palavra de Deus, ele fala por Deus e a mulher obedece, e enfim, taranã. E aí no meio disso tudo vem um monte de perversão sexual, no sentido mais
do sentido de falar perversão num lugar que todo mundo entende, nesse lugar não psicanalítico, da perversão sexual mesmo, né? De, tipo, homens velhos transarem com meninas novas, né? Então, tipo, pedofilia mesmo, né? Vamos falar a verdade. Esse tipo de coisa é como se fosse uma intensificação do patriarcado. Tipo, num lugar fechado, onde as pessoas não têm acesso à informação, elas não veem televisão, elas não leem jornal, elas não sabem o que acontece muito no mundo fora, elas não sabiam nem que elas podiam ligar para uma delegacia da mulher e obter apoio para poder sair daquele local. Elas achavam que não tem saída, ou eu tô aqui ou eu não tô. E aí, se você ver algumas histórias assim parecidas dentro do mundo do yoga ou outras religiões, a história é muito igual, gente, muito igual. Então, acho que aqui a gente pode parar para pensar sobre qual é aonde que o patriarcado chega quando ele vai indo levando assim, vai crescendo, sem limite, vai crescendo sem limite, quando as mulheres não têm noção, quando elas não falam nada, quando elas vão apenas aceitando. As que não aceitam, fogem. Então, isso é, assim, porque ontem eu falei um vídeo sobre, tipo, as diferentes visões que podemos ter sobre o que significa, né, iluminação, espiritualidade e tal, mas aí já não é, né, eu acho, aí já cai um pouco fora daquilo que eu tava falando ontem. Não é, tipo, é a minha concepção, eu preciso ter a minha experiência, aí já é uma questão de crime mesmo, né, de se patologicamente usar de alienação, de técnicas, assim, de propaganda mesmo, para poder ser um conto de aia real, assim. Então, é isso. Só pra falar que, tipo, fiquei pensando e ainda tô pensando nisso. E que não importa muito qual que é a religião em si, mas essa questão... E aí isso se liga finalmente na parada que eu tava revolta também, com essa história de legendários do Vedanta, né? Depois, se vocês quiserem saber, não viram isso, nem melhor nem ver, porque é uma merda, é irritante. Mas enfim, aí é isso. Aí você acentuando o patriarcado, fazendo os homens quererem parecer que são mais machos, que eles são mais fortes, que eles têm que lutar. Lutar contra o quê, meu Deus? Vocês têm que lutar contra o quê? Fala pra mim. Contra as mulheres? Qual é o problema de vocês? Então aí você continua tendo ações que é tipo um red pill espiritualizado, para acentuar ainda mais o patriarcado. Então, a gente tem que ficar muito esperta. Só isso que eu digo para nós. Estamos espertas. E para os nossos amigos homens, que entendem isso, também, né? Quando vocês virem umas paradas, uns caras falando umas paradas, vocês tipo, o quê? Tá, vamos despertar um pouco? Vamos tentar enxergar a realidade mais um pouco do que o que vocês estão aí viajando? Seria legal. Então é isso. Recomendo aí assistirem esses documentários, tá no meu stories. E depois me conta o que vocês acharam.